Ok? Então, agora eu vou dar exemplos dos exercícios pedidos no exercício 1 e 2 da página 184. Então, observe a tabela e determine a razão entre. Aqui a tabela, o time e a pontuação. A pontuação é a pontuação do Brasil e da Itália. Então, eu quero essa razão. O que eu falei primeiro? Brasil. Então, o que vem primeiro? A pontuação do Brasil, 28. Depois, Itália, 25. Aqui, 28 sobre 25, eu não consigo simplificar, tá? Essa é a menor fração possível dessa razão. Então, a razão entre a pontuação do Brasil e da Itália fica 28 sobre 25. Agora, a pontuação da Austrália e do Brasil. A razão entre a pontuação da Austrália e do Brasil. Então, o que eu falei primeiro? Austrália, 14, veio aqui no numerador. Depois, Brasil, 28, veio aqui no denominador. Agora, eu consigo simplificar. Então, simplificamos. 14 e 28 são números pares, posso dividir ambos por 2. 14 dividido por 2 é 7, 28 dividido por 2 é 14. Tanto 7 como 14 são divisíveis por 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, a razão entre a pontuação da Austrália e do Brasil ficou 14 sobre 28, que simplificamos, e fica meio, 1 sobre 2. Numa corrida, Ana correu 5 quilômetros em 32 minutos e Laura correu 8 quilômetros em 50 minutos. Qual é a razão entre o tempo que Ana correu? Cadê? Ana correu o tempo, né? Foi 32 minutos. E o tempo que Laura correu. O tempo de Laura. Laura, 50 minutos. Aqui, escreva em forma de fração irredutível. Então, primeiro quem vem? Tempo de Ana. Tempo de Ana, 32 minutos. 32 minutos. Depois, tempo de Laura. Tempo de Laura, 50 minutos. 50 minutos. Escreva em forma de fração irredutível. O que isso significa? Fração irredutível. Transformar na menor fração possível. Simplificando, ambos são números pares. Dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 50 dividido por 2, 25. Essa é a fração irredutível. Não tem mais como simplificar essa fração. Tá? Então, a razão entre o tempo que Ana e o tempo que Laura correu é 16 sobre 25, fração irredutível. Escreva em forma de porcentagem a razão entre a distância que Ana correu, cadê a distância? Ana correu 5 quilômetros. E a distância que Laura correu. Laura correu 5 quilômetros. Agora, ele quer que escreva na forma de porcentagem. Então, primeiro, distância que Ana correu 5. Então, primeiro é Ana, 5 quilômetros. Distância que Laura correu 8 quilômetros. 5 sobre 8, porcentagem. Vamos fazer a divisão? Então, vamos lá. 5 sobre 8 é igual a 5 dividido por 8, que é igual a 0,625. Lembra, porcentagem, eu pego este valor e multiplico por 100. Então, ficou 0,625 vezes 100. Ficou 62,5%. Agora, essa próxima, escreva na forma decimal a razão entre a distância percorrida por Laura e o tempo de corrida de Laura. Escreva na forma decimal a razão entre a distância percorrida por Laura e o tempo de corrida de Laura. Então, vamos lá. Laura correu
8 quilômetros e o tempo foi de 50 minutos. Então, agora, ele quer só na forma decimal. Então, 8 sobre 50. Ambos números pares, divido por 2. 8 dividido por 2, 4. 50 dividido por 2, 25. Não consigo mais reduzir essa fração. Então, a gente faz a divisão do numerador com o denominador para encontrar o número decimal. Então, ficou 4 dividido por 25. É igual a 0,16. Este é o número decimal.